Deus seja louvado para todos. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Glorificado seja mais uma vez o Deus eterno, Deus poderoso, Deus grande, Deus magnífico, Deus soberano, Deus que reina, Deus que libera, Deus que governa, Deus que sustenta, Deus que alimenta, Deus que equilibra, Deus que favorece, Deus que fortalece, Deus que fortifica, Deus que anima, Deus que motiva, Deus que nos impele para a vitória, Deus que nunca conheceu uma derrota, Deus que tem a soberania sobre todo o universo. Glória ao eterno, glória ao sublime, glória ao soberano, glória ao rei, rei dos reis, Senhor dos senhores, amado é nosso Pai, insuperável, indiscutível, ilimitável, maravilhoso, encantador, fascinação da nossa vida é o Senhor. Aleluia. Eu os cumprimento nesta noite com a preciosa paz do nosso bem amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu falo Jesus, todo mundo já sabe. Eu estou falando do campeão dos campeões, do rei dos reis, do senhor dos senhores, do médico que nunca deixou um cliente sem poder curar, e o professor, o mestre que conhece todas as disciplinas deste mundo. Oh, Jesus, nome bom, doce fé, a esperança do porvir. Agora que nós vamos ler a palavra, antes que o povo de Deus tome os seus assentos, eu quero também de minha parte. Na verdade, quem tem a agradecer aqui sou eu. Eu é que tenho que agradecer a oportunidade, o privilégio de estar outra vez aqui em Criciúma. Estive aqui já faz alguns dias. A primeira vez foi em 1972 e depois estive alguns anos depois a uma testemunha quando eu estive a primeira vez. E voltei aqui no tempo do saudoso pastor Oswaldo Lemos e estou muito feliz de ter voltado aqui desta vez e rendo graças a Deus pela oportunidade e expresso o tributo da minha mais profunda gratidão ao pastor João Sandro. Foi realmente muito precioso para mim desfrutar do seu carinho, da sua recepção amiga, da sua parte, da parte dos que eu servo e da parte da igreja do Senhor. Povo de Deus, nós estamos passando uns dias aqui no planeta Terra. Nós vamos morar mesmo no céu. Aleluia. Povo de Deus, nós somos peregrinos aqui. Nós temos uma habitação garantida, segura. Nada se compara ao que nos espera lá em cima. Lá não há crises, lá no cemitério, lá não se toma injeção, lá não se sofre, lá não tem SUS, lá não tem reformatório, lá não tem tribunais humanos, lá é só delícia, só paz, só alegria, só luz, só a presença do rei, o gozo do rei, a sublimidade do rei, a formosura do rei. Oh, coisa linda! Quem tem esta esperança, por favor, dá para dizer um lindo amém? Queira, por especial gentileza, abrir a sua Bíblia no segundo livro dos reis. Segundo livro dos reis, por favor. Capítulo de número 2. Capítulo de número 2. E vamos ler o versículo de número 14. O texto que estarei lendo esta noite é um texto bastante conhecido do povo de Deus. As pessoas que amam e frequentam a escola dominical conhecem desde os primeiros dias esse texto, e é muito bom rever uma passagem na nossa estima, na nossa mais elevada consideração. Se estamos prontos para ler, que tal todos juntos dizemos assim um melodioso amém? Glória a Deus. Antes de ler, por favor, deixe-me citar para não cometer uma injustiça. Apreciei muito o pastor João a chegar ontem à noite a tempo de ouvir os acordes da orquestra. E vibrei esta noite por chegar a tempo de ouvir também o coral. Deus faça com que os irmãos continuem a brilhar como servos do Senhor que fazem ecoar o nome do Rei de uma maneira tão linda. Deus seja louvado por tudo, Deus seja louvado por todos. Segundo Reis, capítulo 2, verso 14, está escrito assim: e tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Elias passou. Os irmãos amam este texto, falando assim francamente, amam. Se amam, eu digo sim, eu amo. Os irmãos amam. Os irmãos creem nesse texto. Se creem, por favor, digam, eu creio. Se nós amamos e cremos, vamos ler outra vez. Apreciaria muitíssimo, muitíssimo, se pudessem ler após mim, por favor.
E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, veio às águas, e disse: digam os amados irmãos o que foi que Eliseu disse. Mas isto é uma pergunta. Como é que se começa o ministério perguntando? Porque os irmãos não se incomodam de repetir esta pergunta. É uma coisa fabulosa, fenomenal. Vamos lá. O que foi que Eliseu perguntou? Onde está o Senhor? Então veio as águas e se dividiram elas para uma e outra banda, e Elias passou. Amados, dá para nós dizermos com alegria: e Elias passou. Dá para dizer outra vez: e Eliseu, ele fez o quê? Passou por onde? Pelas águas. Cruzou as águas sem se molhar. O que foi isso? Vamos orar ao Senhor agora, só lembrando uma coisa que eu não vou mencionar na mensagem. Israel, no princípio do movimento de sua migração, saindo do Egito, Israel atravessou o Mar Azul, não é? No princípio o Mar Vermelho, e no fim atravessou o Jordão, certo? Não esqueça, eu deixo esta palavra para alguém que dera precisar. Não há necessidade de atravessarmos o Mar Vermelho duas vezes. Só se atravessa. Outra notícia muito boa. Começamos pesado, atravessando o Mar Vermelho, mas no fim não tem outro Mar Vermelho. No fim é o Jordão. Você nunca passará uma tribulação maior do que a que você já passou. Você já atravessou o mar? Já. Então agora é só Jordão. É só jantar, é só jantar, é só jantar. Podem glorificar o Senhor. Eu pediria uma gentileza aos irmãos, agradeço se podem me atender. Por favor, que eu vou lhes pedir. Aqui então, meu seu assento. Obrigado. Eu venho nessa noite a esta tribuna na esperança de ser ajudado, inspirado e fortalecido pelo Senhor, para lhes trazer uma mensagem que pode contribuir para a nossa educação espiritual, que é o que sempre se deseja quando se ouve uma mensagem. O desafio de pregar o Evangelho é algo magnífico, extraordinário. Eu naturalmente recusaria qualquer outra oportunidade nesta vida se eu tivesse que deixar de ser um pregador do Evangelho. Pregar o Evangelho é, de todas as tarefas que o ser humano pode desempenhar, a mais nobre, a mais extraordinária, a mais fascinante, embora seja naturalmente muito complexa, muito difícil. Mas ao mesmo tempo ela requer um senso de profunda humildade e de extraordinária submissão, porque o pregador não pode falar em seu nome, ele tem que falar no nome daquele que o enviou. Todos nós sabemos que existem, basicamente, fundamentalmente, três classes de pregadores. A primeira são os pregadores que pregam sem a Bíblia, ou fora da Bíblia, tanto faz. Ninguém quer ouvir esses pregadores. Mas há uma segunda classe de pregadores, os pregadores que pregam a respeito da Bíblia. Não é o melhor que se espera, não é o melhor que se deseja. Mas há uma terceira classe, que glorifica a Deus por ela, e eu não quero sair dela. São aqueles que pregam a Bíblia. A Bíblia Sagrada diz, assim mesmo, foi Paulo que escreveu a Timóteo: prega a palavra. A palavra é poderosa, a palavra é santa, a palavra é pura, a palavra é perfeita, a palavra é inerrante, a palavra é divina, a palavra é celestial, a palavra é gloriosa, a palavra não erra, a palavra não falha, a palavra não mente, a palavra é uma flecha que atinge o alvo, a palavra é uma semente que faz brotar sempre alguma coisa, a palavra é um leite, mas não é leite classe A, é leite longa vida tipo celestial. A palavra é uma espada, espada que fere e mata o inimigo. A palavra é uma luz, luz que é como, para comparar, como os nossos veículos hoje. Por exemplo, nós temos farol baixo e temos farol alto. Há dias que a Bíblia é o farol baixo, ela ilumina os nossos próximos passos, mas há momentos que a Bíblia é o farol alto, ou seja, ela ilumina longe. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, farol baixo, e luz para o meu caminho, farol alto. Deus tem palavras para esta noite e tem palavras para nós daqui a 10 anos.
Deus tem palavras para daqui a 2 horas e tem palavras para daqui a 20 anos. Ó Deus garante, ó Deus sublime, ó palavra preciosa, ó palavra encantadora. Os que amamos a palavra, por que não abrimos a boca e não dizemos assim? Aleluia! Eu venho esta noite esperando a ajuda de Deus para tentar alguma coisa que na verdade é muito importante, mas eu só posso fazê-la com a ajuda do Senhor. Eu queria pedir a ajuda do Espírito Santo esta noite para tentar encontrar uma resposta à pergunta do profeta Eliseu. O profeta Eliseu vai iniciar o seu ministério. O profeta Eliseu é um extraordinário. Embora muitas vezes nós não nos lembremos muito dele por causa da sombra que Elias fez sobre ele, mas na verdade Eliseu é uma figura que merece todo o nosso apreço, respeito, consideração e é digno de ser imitado. Elias foi um profeta marcante na história de Israel. Elias nunca foi esquecido. A memória de Elias nunca foi apagada. É assim mesmo. Há homens cuja influência é tão poderosa, tão extraordinária, que os tempos passam, mas essa influência permanece. E nós glorificamos a Deus por Elias. Elias foi um personagem da Bíblia de tão alta significação que quando Jesus decidiu manifestar a sua glória através do seu rosto brilhante e majestoso, projetando a sua glória eterna, Jesus pediu ao Pai que mandasse 2 pessoas para estarem com ele, a fim de que fossem apresentados aos discípulos. E o Senhor mandou Moisés e mandou Elias. Mas mesmo Elias, mesmo Moisés, mesmo Paulo, mesmo os melhores daqueles que Deus levanta entre todos, mesmo estes, um dia chegam ao fim. Um dia termina o seu ministério, termina a sua jornada, a sua missão se cumpre, os seus passos chegam a ser os últimos. E quem vai substituir Elias? Mas Deus tinha Eliseu. Agora a Bíblia Sagrada nos diz que Eliseu teve o privilégio de ver o arrebatamento, a transgradação de Elias. Eu tenho para mim que Eliseu é uma das pessoas da Bíblia de mais profundo discernimento espiritual. Eliseu tinha uma sensibilidade espiritual tão grande, que ele está acima de muita gente. Nos últimos momentos, Elias tomou a iniciativa. Eu não sei se ele se arrependeu disso, mas que ele entrou numa situação muito delicada, todo mundo sabe que ele entrou. Elias pediu Eliseu que por favor fique em Gilgal, porque hoje eu vou para uma jornada da qual não voltei. Ele disse: não, eu não fico em Gilgal, eu vou contigo a Betel. Quando chegar a Betel, fique em Betel. Não, eu vou contigo a Jericó. E for a Jericó. Quando chegou em Jericó, fique em Jericó, que eu vou adiante. Não, eu vou contigo ao Jordão. Fabuloso, um bom companheiro, um bom servo. É isto que Deus faz. Toda pessoa fiel é recompensada. Todo companheiro fiel um dia vai ter a sua recompensa da parte do Senhor. Mas Elias pergunta: o que você gostaria de pedir? O que você gostaria de pedir? É o último pedido que você pode fazer para mim, porque eu vou ser separado de ti. E aí entra o discernimento espiritual de Eliseu. O que eu vou pedir para Elias? Eu não peço a sua capa. Não, eu não quero. Eu quero uma coisa melhor do que a capa. Eu quero uma coisa melhor do que o próprio ministério de Elias. O que eu vou pedir? Eu disse: vamos fazer o seguinte, eu te peço que venha sobre mim uma porção dobrada. Nós vamos chamar o Eliseu de guloso. Não fica decente, não fica muito ético chamar de guloso. Agora ele tem um apetite bom. Ele disse: eu quero porção dobrada. É como se perguntasse: Eliseu, você achou pouco o que Elias fez? Não, eu não achei pouco. Mas Deus é tão grande, Deus é tão extraordinário, Deus é tão maravilhoso, que eu sei que Ele pode fazer mais por mim ainda do mesmo que fez por Elias. Tá bom? Então ele disse: eu quero porção dobrada. E Elias ficou numa situação um pouco apertada. Deus, olha só, para que eu fui oferecer isto? Explica para ele que se ele te vir quando tu subires, isto lhe será feito. E Eliseu não piscava, ele estava olhando, e não tira o olho, e de repente Elias sobe. E todos sabemos, Eliseu disse: meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. Nisso acaba de Elias dessa. A impressão que eu tenho, é apenas uma impressão, não posso estabelecer isso como dogma, como uma doutrina, mas como uma impressão pessoal. A impressão que eu tenho
Quando Elias perguntou: o que é que você quer antes que eu vá? A impressão que eu tenho é que Elias pensava que Eliseu ia dizer: eu quero tua capa, eu quero tua capa, porque Eliseu estava acostumado a ver que a capa funcionar. Onde a capa chega, chega um milagre. Onde a capa é posta, algo na vez. Ele pensava: ele quer minha capa. Mas Eliseu é o símbolo de um homem, é o símbolo de uma pessoa hoje que quer de Deus o melhor, que quer de Deus o especial, que quer de Deus o superior. Eliseu sabia que havia realmente muita importância na capa de Elias, mas há uma coisa que nós nunca podemos esquecer: existe algo que é muito superior à capa de Elias. A capa desceu, está aqui, e a Bíblia diz no versículo que nós lemos que Eliseu feriu água 2 vezes. A gente lê muito rapidamente e às vezes não percebe, mas está escrito, nós lemos esta noite, que Eliseu feriu as águas 2 vezes. Primeiro a capa caiu, ele feriu as águas, provavelmente não aconteceu nada. Quando não aconteceu nada, ele disse: bom, alguma coisa ele tem que acertar. Aí então foi o que ele disse, e perguntou: onde está o Senhor Deus de Elias? Foi apenas 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, o suficiente para Eliseu confirmar, corroborar o seu pensamento. Existe algo que é melhor do que a capa de Elias, é o Deus de Elias. Essa foi a pergunta de Eliseu. Eu vou pedir que nós falemos juntos mais uma vez e vou tentar aqui dar algumas respostas a esta pergunta: onde está o Senhor Deus de Elias? Vamos falar, falem após mim, por gentileza. Onde está o Senhor Deus de Elias? E para isso está ouvindo o eco desta pergunta que foi feita às margens do Jordão há milênios: onde está o Senhor Deus de Elias? Toda pessoa que encontrar uma resposta sábia, correta e coerente para esta pergunta encontrou a trilha do sucesso, encontrou o caminho da vitória, encontrou motivos sujeitos para nunca fracassar, porque é o Senhor de Elias que nos dá vitória, é o Senhor de Elias que nos dá sucesso, é o Senhor de Elias que nos leva ao momento exato de termos comunhão preciosa com Ele e a aprovação dele para a nossa vida. Onde está o Senhor Deus de Elias? Para responder essa pergunta nesta noite, eu convido os irmãos amados que conhecem a Bíblia, que já leram muito essa história, eu convido para nós voltarmos um pouquinho e rememorarmos a história de Elias. O que foi que fez com que Eliseu ficasse encantado com o Deus de Elias? O que foi que despertou a atenção no coração de um homem chamado Eliseu e que se relaciona com o Deus de Elias, o homem a quem Eliseu serviu? Vamos começar. A história de Elias começa no capítulo de número 17 de 1 Reis. A história sagrada entra assim: Elias é um homem que não tem uma preparação psicológica para começar o seu ministério. Você e eu não sabemos onde ele nasceu, a não ser que a Bíblia diz que ele era desvida e ponto final. E Elias aparece e já aparece poderoso, e já aparece com coragem, e já aparece com autoridade, e já aparece com a bravura de um verdadeiro Elias, de um grande profeta. Elias chega e diz para o rei: é o seguinte, não vai chover aqui quando eu não falar. É um absurdo aqui, é uma coisa intempestiva. O Acabe era o rei, mas quem ficou tremendo não foi Elias, quem ficou tremendo foi ele. Como não vai chover? Não vai chover. E vamos para 3 anos sem vez, vai ser seca e seca e seca. Mas aquilo fez com que Acabe estremecesse, e depois do primeiro encontro do profeta Elias com Acabe, o seu relacionamento já não foi muito bom. Elias não temia Acabe, mas Acabe temia Elias. Sabe por quê, irmãos? Um grande profeta é maior do que o rei. Um grande profeta é superior ao rei, porque o rei tem um domínio político, mas o profeta tem um domínio espiritual. O rei tinha unção de Deus para governar os homens, mas Elias estava com a autoridade do Senhor. Então a primeira resposta a esta pergunta: onde está o Senhor Deus de Elias? Depois que Elias se encontrou com Acabe e houve esse primeiro diálogo forte e pesado, e o anúncio
a meteorologia de Elias era muito fraca, forte. Ele disse: não vai chover, não vai chover, vai chover, não vai. Bom, não vai chover. E realmente não choveu. Nisso Elias teve que sair. Ele teve que sair daqui, porque pode ser que o rei queira me consumir nessa hora. E Deus disse assim: vai para o ribeiro de Querite, que está de frente do Jordão, e te esconde ali. Coisa linda que Deus disse, coisa preciosa. Deus está dizendo que GPS é uma invenção moderna, mas na verdade não é moderna. Os verdadeiros GPS foram inventados por Deus. Em Gênesis 12 é o primeiro GPS que nós encontramos. E Deus disse: vai para Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Pode ir tranquilo, vai, eu sou o teu GPS. Aqui Deus está dizendo: vai para o ribeiro de Querite, que fica de frente do Jordão, e eu vou, e tu vais te esconder ali. Vamos então à primeira resposta. Faça a pergunta, por favor, a pergunta de Eliseu. Façam bem forte. 1, 2, 3. Onde está? Ele está no ribeiro de Querite, esperando o seu profeta. Ele está no ribeiro de Querite. Deus não disse: vamos ao ribeiro, Deus disse: vai. Mas quando Elias chega ao ribeiro de Querite, sabe quem estava lá? Deus. Eu quero esta noite lembrar a cada pessoa que me ouve, aqueles que já são crentes, são evangélicos há muitos anos, ou então aqueles que servem ao Senhor Jesus há pouco tempo, ou então pessoas amigas que estão vindo esta noite pela primeira vez, ou alguém está voltando a este santuário. Aonde quer que nós vamos, Deus já está nos esperando. Aonde quer que nós vamos, Deus já está nos esperando lá. Se nós estamos andando na direção certa, nós sempre vamos ter uma surpresa. Se Deus nos manda ir a algum lugar, nós vamos ficar surpreendidos, porque quando chegamos lá, Ele já está. Então, primeira resposta: onde está o Senhor Deus de Elias? Ele está no ribeiro de Querite, esperando Elias. Agora, duas razões porque Deus está esperando Elias no ribeiro de Querite. Primeiro, se as águas do Querite estivessem abundantes e elas nunca fossem diminuir, talvez Deus não sentisse necessidade de esperar o profeta no ribeiro. Mas os irmãos sabem que a Bíblia diz que Eliseu foi ao ribeiro de Querite. Quando ele chegou lá, era muita água, e ele bebia, ele tomava banho, ele estava muito feliz. Mas as águas do ribeiro de Querite, elas começaram a diminuir, e diminuir, e diminuir, e diminuíram. Há pessoas que pensam que nós, por sermos evangélicos, nós, por sermos parte da igreja, nós não passaremos nenhuma provação, não teremos nenhuma dificuldade, e essas grandes catástrofes que abalam o mundo, elas nunca vão nos atingir. É preciso ter um bom senso sobre isso. Elias disse: rei Acabe, vai haver uma escassez na terra. Ora, se vai haver uma escassez na terra e Eliseu está na terra, a escassez iria alcançar Eliseu. Essa é a diferença. Quando houver um certo problema numa cidade, às vezes nós ouvimos falar de inundações que há no nosso país, e depois ouvimos falar de um crente, mas como pode um crente estar aqui passando também, se por que Deus não livrou? Eu quero explicar uma coisa. Há duas maneiras de Deus trabalhar conosco em matéria de livramento. Ele nos livra do perigo. Vamos orar juntos, por favor. Fale a nós que Ele nos livra do perigo. Mas esta não é a única maneira de Deus trabalhar. Há dias que Deus nos livra do perigo, mas há dias que Deus nos livra no perigo. Há dias que Deus nos afasta da tormenta, e há dias que Ele fica conosco na tormenta. Há dias que Ele diz: olha, este ciclo não vai te pegar, mas há dias que Ele diz assim: eu vou estar com você nesta fornalha, eu vou estar com você nesta fornalha, porque absolutamente eu tanto livro do perigo, como livro no perigo. Bendito seja o nome do Senhor. Há dias que Deus diz assim: eu vou mandar os leões saírem do teu caminho, leão nenhum vai te encontrar. Mas há dias que Ele diz assim: fica tranquilo, eu entro contigo na cova dos leões. Onde quer que você esteja, Deus está com você. Onde quer que você esteja, Deus está com você. Não murmure por uma situação difícil. Deus está te esperando no ribeiro de Querite. Deus está te esperando no ribeiro de Querite. Agora já não há mais problema para nós. O ribeiro vai secar. Qual é o problema? Porque eu vou ficar preocupado. E quando você, meu irmão, quando a senhora, minha irmã, estiver no ribeiro de Querite e começar a secar, fique tranquila, não diga nada. Há uma pessoa do céu no ribeiro de Querite.
tem açougue, no Ribeiro de Querite não tem supermercado, no Ribeiro de Querite não tem comida, não tem problema. Deus foi na frente para o Ribeiro de Querite e de lá ele só dava as ordens, mandava um e-mail aí, atenção, corvo número 402, saia daí e venha trazer um quilo de filé para o meu profeta. No outro dia, corvo número 723, traga que agora maminha. Corvo número 242, agora traga alguma coisa que vocês gostem de orientar que seja. Deus está no Ribeiro de Querite dando ordens aos corvos que venham te alimentar. Deus está no Ribeiro de Querite dando ordens aos corvos que vão te alimentar. Então eu estou falando nesta noite para alguma pessoa, nem que seja só para uma. Se for para uma, está bem. Agora, se for para, mas muito melhor. Se você está nesta noite no Ribeiro de Querite e ele está secando, fique tranquilo, você não está sozinho. Eu quero declarar esta noite que não tem um crente sozinho, não tem um crente sozinho, não tem um crente sozinho. Mas como eu posso dizer isso? Jesus falou em Mateus capítulo 28, estou convosco, estou convosco, estou convosco, estou convosco. Agora o irmão disse, pastor, eu fiquei muito contente com Mateus 28. Porque está escrito que Jesus está conosco domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Maravilha. Mas não é somente isto que quer dizer aquele versículo. Quando a Bíblia diz estou convosco todos os dias, não é apenas um dia da semana, são outros dias também. Estou convosco no dia da alegria, mas estou convosco no dia da tristeza. Estou convosco no dia da saúde, mas estou convosco no dia da enfermidade. Estou convosco no dia do nascimento de um bebê, mas eu estou convosco no dia do sepultamento do ente querido. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Deus está no Ribeiro de Querite. Deus está no Ribeiro de Querite. Deus está no Ribeiro de Querite. Agora, quando secar por completo o Ribeiro de Querite, não há problema. A gente vai esperar a segunda vez a pergunta de Elias, de Eliseu. Por favor, queridos, por favor, faça a segunda vez a pergunta de Eliseu. Aí que repente o ribeiro seca. Quando o ribeiro seca, Deus, o Senhor saiu daqui. Deus, o Senhor não está mais aqui. O corpo parece que está vindo pela última vez. Isso não há problema, Elias, não há problema. Vai a Sarepta, lá da terra de Sidom, porque tu vai chegar, tu vai levar 3 dias para chegar lá. Eu chego primeiro. Eu vou te esperar na casa da viúva. Onde está o seu Deus de Elias? Primeiro, está no Ribeiro de Querite. Segundo, o Deus de Elias está na casa da viúva, esperando o profeta. O Deus de Elias está na casa da viúva, esperando o profeta. Não há nenhum de nós que goste de passar provações. Não há nenhum de nós, nenhum mesmo, que goste de ter carteira vazia. Não há nenhum de nós que goste de olhar para a geladeira e parece que vai ser vendida, porque já não tem mais nada dentro. Ninguém gosta disso. Agora, tem uma coisa: se está no controle de Deus, que a tua geladeira fique vazia um dia. Se está no controle de Deus, que as coisas escasseiem, fica quieto, não murmure, porque Deus está ali, Deus está naquela casa. É porque Ele vai fazer um milagre. É porque Ele vai fazer um milagre. É porque Ele vai fazer um milagre. Eu declaro esta noite que Deus está visitando muitos lares para fazer um milagre. Eu declaro esta noite que a razão por que existe uma pessoa da tua família doente não é porque Deus te esqueceu, é porque Ele quer fazer um milagre dentro da tua casa. Ele quer fazer um milagre no seio da tua família. Oh, irmãos, dá para sentir aqui que a glória do Senhor nos visita. Os que amam a Jesus e se deleitam com Ele, dá para levantar a sua mão direita e pronunciar uma palavra bonita para Jesus. Aleluia. Admirável Jesus. Aleluia. Quando Eliseu chegou na casa da viúva, Eliseu tomou um susto. Mas peraí, o Deus estava comigo no ribeiro e me mandou vir para cá, mas que coisa tremenda. Como é que Deus está aqui também? Deus foi primeiro a casa da viúva. Deus foi a casa da viúva primeiro para algumas providências. Primeiro, para não deixar a viúva morrer antes do profeta chegar. Segundo, para não deixar a farinha acabar aí. E a viúva toda está diminuindo, está diminuindo. Mas é impressionante, está diminuindo, mas não acaba, está diminuindo, mas não acaba, está diminuindo, está diminuindo. Deus estava na casa da viúva segurando a farinha. Deus estava na casa da viúva segurando ali o azeite. Porque quando Deus está presente, não acaba. Quando Deus está presente, não termina. Quando Deus está presente, há sempre uma provisão. Deus é soberano, Deus é médico, Deus é mestre, Deus é Senhor. Mas é uma coisa que Deus também é: Deus é multiplicador. Deus é multiplicador.
experiência de ter muito pouco na sua mão, do muito pouco que tem, ainda consegue tirar muito, aí só fica pouco, porque tinha muito pouco, tirou muito, agora ficou só pouco. Então, por obra missionária. E quando chegam, daqui a pouco não tem mais um pouco, já só tem muito, porque Jesus multiplicou. É muito interessante, é muito pouco que você tem. Aí você dá muito para Jesus, só fica um pouco. Mas quando você deu muito para Jesus, ele tira um pouco para lhe dar o muito. Bendito seja o nome para o Senhor. E o Deus ele está. Onde está o Senhor, meu Deus? Está na casa da viúva, fazendo o quê? Administrando. Deus está nos nossos lares, Deus está na nossa vida, Deus está no controle de tudo. Senhoras e senhores, irmãs e irmãos, Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle de nada. Assim, o que Deus está fazendo? Deus foi esperar Elias no ribeiro de Querite. Quando Elias chega, quando Eliseu chegava, Deus, sou daqui, eu cheguei primeiro. Deus estava esperando Eliseu na casa da viúva. E a Escritura Sagrada diz que Deus multiplicou a provisão da viúva para alimentar o profeta. Eu quero glorificar a Deus pelos profetas que estão sendo causa de milagres na casa da viúva. Agora, só um detalhe que eu deixo para os pregadores que estão aqui esta noite. Quando Eliseu disse para a viúva fazer o bolo, Eliseu foi sábio. Eliseu não foi explorador da viúva. Ele disse assim: faz o bolo pequeno. Se fosse o bolo grande, então já ia. É um problema. Mas ele faz o bolo pequeno. Sabe por quê? Porque o profeta sabe que se Deus que aumenta a farinha e aumenta azeite, ele não multiplica bolo. Bendito seja o nome precioso do Senhor. Agora, depois disto, Eliseu sai. E a situação política de Israel estava muito grande e muito terrível, muito difícil. E a colônia religiosa dos profetas de Baal estava crescendo, já eram 850, 450 de Baal, 400 de Azera, era muita gente perturbando, mentindo, pimentando Acabe e sua Índia, mulher de Jezabel. Então eu disse: agora Elias, eu quero que você vá, Elias, que você vá para o Monte Carmelo. Deus, eu já estive no ribeiro de Querite. Deus, eu já estive na casa da viúva. Para onde eu vou agora? Eu vou para o Monte Carmelo. Um dia Deus te deixa no ribeiro, outro dia Deus te deixa na casa da viúva, um dia Ele te manda para o monte. Deixa Deus dirigir a tua vida, deixa Deus dirigir a tua vida, deixa. Ele sabe qual é o melhor para ti, Ele sabe qual é o melhor para ti. Aí Deus disse: vai ao Monte Carmelo. Mas o que eu vou fazer no Monte Carmelo? Vai, eu explico. E Elias vai devagarzinho em direção ao Monte Carmelo. Quem já foi àquela região sabe que o Monte Carmelo é alto. Para subir no Monte Carmelo, não sei hoje, mas a última vez que eu estive lá, para subir é Mercedes. Tem que ser Mercedes, porque é alto, qualquer carrinho Fusca não sobe. Então tem que ser Mercedes. Então os Mercedes, mas é alto. De Mercedes é mais fácil. Elias não foi de Mercedes. Então, quando chegou lá em cima, Elias chega lá em cima e tem uma surpresa. Não é possível. Eu cheguei no ribeiro de Querite, Deus estava. Eu cheguei na casa do vivo, Deus estava. Qual foi a surpresa que Elias teve quando chegou no Monte Carmelo? Deus estava no Monte Carmelo. Deus te espera no ribeiro de Querite. Deus te espera na casa da viúva. Mas Deus também te espera no Monte Carmelo. Aleluia. Este é o Deus de Elias. E por que Deus foi na frente? Deus foi na frente para esperar. Porque Deus nunca chega depois. Deus nunca chega depois. Não deixe o diabo lhe enganar com essa mentira que espalharam pelo mundo. Deus tarda, mas bem, isso é mentira. Deus não tarda. É lógico que Deus nunca atrasou. Deus ainda hora certa. Deus ainda hora certa. Deus ainda hora certa. E eu quero avisar algumas pessoas esta noite que estão esperando o cumprimento da promessa de Deus. Vai chegar na hora certa. Vai chegar na hora certa. Vai chegar na hora certa. Tua vitória está vindo. Tua vitória está vindo. Tua vitória está chegando. Elias! E aí, Elias? Deus não tem relógio certo. Eu, Jezeel, falei para esse povo. Relógio de Deus não atrasa. E lá em cima do Carmelo estava Deus esperando Elias. Por que Deus estava esperando Elias no Monte Carmelo? Por que Deus estava? Primeiro, ele estava esperando porque ele estava preparado. Ele estava preparado. Deus está preparando. Ele estava preparado ali para que quando Elias chegasse, ele chegasse com uma nova inspiração, ele chegasse com um novo poder, ele chegasse com uma nova unção, porque ele iria desafiar os 400
450 profetas de Baal. Ou seja, se Elias estivesse sozinho no Monte Carmelo, ele poderia lutar com uma pessoa, ou com duas, ou com três. Porque lutar com um e outro vai. Lutar com dois, sendo muito esperto, vai. Lutar com três, tem que ser um grande lutador. Agora, passou de três, ninguém consegue nada. Para lutar com um só, Elias não precisava de Deus estar no monte. Mas para lutar com 450, ele diz, só eu quero que vocês saibam uma coisa, não importa a quantidade dos teus inimigos, Deus está contigo. Não importa a quantidade das pessoas que te afrontam por causa da tua fé, Deus está contigo. Eu declaro esta noite que Deus está do nosso lado. Eu declaro esta noite que Deus está em nossa companhia. Eu declaro esta noite que Deus está pronto a guerrear as nossas guerras, a pelejar as nossas pelejas. Deus, deixa eu ver o que está fazendo aqui na frente. Onde está o Senhor, Deus de Elias? Está no Monte Carmelo esperando Elias. Por quê? Porque no Monte Carmelo ele vai mostrar a sua glória através do fogo. Todo mundo sabe que para ver fogo tem que haver fogo embaixo e o fogo subir. Agora, se Deus não está presente, o fogo sobe. Mas se Deus está presente, o fogo desce. O fogo desce, o fogo desce. E a Bíblia Sagrada diz, então desce fogo no céu. Então desce fogo no céu. O Deus que mandou os corvos alimentarem Elias. O Deus que multiplicou o pão na casa, a farinha na casa da viúva, é o Deus que está mandando fogo no céu para consumir os inimigos. Quero declarar nesta noite, não apenas provisão material de Deus para a tua vida, até mesmo uma provisão espiritual, uma provisão espiritual, uma provisão espiritual. Eu declaro que outra vez está vindo fogo no céu. Eu declaro que outra vez Deus está ordenando o fogo necessário, o fogo competente, o fogo capaz, o fogo equivalente, o fogo suficiente, o fogo que vem do teu próprio Deus é o fogo. Nosso Deus, diz a Escritura, na Epístola aos Hebreus, é um fogo consumidor. Agora eu queria ouvir mais uma vez, por gentileza, a pergunta de Eliseu. Se os irmãos podem fazer aqui. Podem, por favor. Está? Ó, minha gente, o Deus de Elias está no Deus querido? Não demais. Ele está na casa da viúva, mas não demais. Ele está no Monte Carmelo. Quando termina aquela cena bonita do Monte Carmelo, Elias desce, vai andando, vai peregrinando, aí ele tem uma crise de depressão. Ele vai, daqui a pouco ele encontra no deserto uma árvore sem folhas. Uma árvore que era como se fosse o espinheiro, uma árvore de folhas muito escassas, e na verdade ele encontra alguma coisa que não lhe oferece muita qualidade, mas era o que havia, não havia mais. Chamava-se zimbro. Diga comigo, zimbro. O que é de mais escasso, de mais inferior, mas no deserto é o melhor. O exemplo, Deus trabalha assim, ou com zimbro ou com sarça. Moisés é com sarça e Elias é com zimbro. É isso. Agora, Deus estava na sarça. Não é que quando Elias disse, sabe uma coisa, eu estou tão cansado, a descida do monte foi tão grande, andar no deserto é tão terrível, eu vou parar por aqui, eu vou ficar embaixo desse zimbro. E Elias chega lá embaixo do zimbro, se assenta e depois se deita. Meus irmãos, quando Elias se assenta embaixo do zimbro, ele toma um susto, mas um susto muito grande. Ele descobriu que Deus não é. Mas o Senhor está aqui, não, o Senhor estava no ribeiro, o Senhor estava na casa e o Senhor está aqui no monte. Elias, eu nunca te deixarei só. Elias, e eu cheguei aqui primeiro. É algum símbolo do deserto, aonde um dia nós passaremos. E é algum símbolo do deserto, onde nós já estivemos. A surpresa é sempre a mesma. Só um amigo muito leal nos esperaria debaixo do símbolo. Só um Deus cheio de misericórdia é que nos esperaria debaixo do símbolo. Você esta noite pode glorificar a Deus porque Deus foi ao símbolo do deserto. Você pode glorificar o Senhor. Amém. Eu não vou perguntar porque não é muito bom fazer a discriminação, não foi o que não foi, mas diga só falando. Quantas pessoas aí que alguma vez tiveram uma experiência difícil na vida, que foi como um símbolo no deserto, só diga assim, eu. A câmera não focaliza seu rosto. Diga eu. Muita gente que sabe o que é o símbolo do deserto. Você se lembra? Você não estava sozinho no símbolo do deserto. Havia um miracle. Agora, a situação de Elias era realmente terrível. Era realmente apavorante. E Deus, desta vez, Deus ligou até
assessor. Deus levou o assessor. E Deus está ali debaixo do círculo, junto com Elias, e levou o assessor, e o assessor fala. O assessor é um anjo. E o que foi que Deus levou um anjo? A Bíblia Sagrada diz que aquele anjo disse para Elias: Elias, levanta, porque deu um sono tão grande, levanta, Elias, e come. Mas como comer no deserto? Não tem comida, aqui não tem folha, aqui não tem micro-ondas, aqui não tem fósforo, aqui não tem pedra para fazer fogo. Não, levanta, o fogo já foi aceso. Sim, mas aqui não tem comida, aqui não tem açougue, aqui não tem gado, aqui não tem carneiro, aqui não tem moca para se comer, aqui não tem rabata, aqui não tem chororó, nem mesmo mousse de maracujá. Aqui não tem nada, não está. Ele disse: Elias, aí o outro era Elias, come, Elias. E eles deu uma olhada assim. A Bíblia Sagrada diz que quando Elias olhou, a comida estava pronta. Só Deus para preparar uma mesa no deserto. Eu quero lembrar para esta igreja, já que os irmãos estão fazendo uma obra missionária tão linda, tão linda, tão linda, é bom recordar, esse Deus que os nossos missionários estão pregando aí, por fora, pela Alemanha, pelo Egito, pelo Paraguai, pelo Uruguai, pela Argentina, pela Bolívia, esse Deus ainda hoje provê mesas no deserto. Oh, glória ao Senhor Jesus! Passando fome, os beduínos estavam com fome no deserto. Elias não é um beduíno qualquer. Elias é um profeta de Deus, e profeta, para os profetas de Deus, Deus tem anjo para fazer comida para ele. E Elias comeu. Irmãos, não há uma padaria deste mundo que tenha um pão tão forte como aquele. Elias comeu um pão, e aquele pão durou 40 dias. Mas que massa foi aquela, meus irmãos? Que massa! Quem foi esse padeiro? Que é isso? Não precisou padeiro. A Bíblia diz que quando Jesus esteve aqui, ele explicou: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Agora é muito interessante. Veja como Deus é extraordinário. Olha como Deus nos leva à senda do progresso. A primeira alimentação sobrenatural de Elias veio através de corvo. Fala aí, igreja: corvo. Como as crianças estão lá na sua própria estação, só ia explicar para elas que o corvo parece muito com o urubu. Vou dizer uma coisa: o urubu é muito necessário, o urubu, porque eles dão fim a alguns débitos que aparecem, mas na verdade não dá para conviver com o urubu. A gente não gosta nem da música que o urubu produz. Realmente o urubu não está para nós. Agora, quando você pergunta: mas Deus, para que tu criaste o urubu? Deus, o mundo sabe de urubu, sabe do jogo. Por que o mundo sabe de urubu? Por que o mundo sabe de urubu? Porque um deles terá que alimentar o meu profeta. Deus criou uma raça, Deus criou uma classe, Deus criou um gênero especial de animais, porque um deles iria alimentar. Deus é capaz de fazer qualquer milagre por tua causa. Deus é capaz de fazer qualquer coisa para te abençoar. Deus é capaz de mandar um terremoto particular para tirar prova da prisão infinita. Que glorifica o Senhor. Essa noite Deus está dizendo para ti: Deus sabe tomar providências em teu favor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Deus sabe te mandar. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. O Senhor está direito, o Senhor está à tua esquerda, o Senhor está atrás de ti, o Senhor está na tua frente, o Senhor só não está por baixo de ti. O Senhor está sempre por cima. Quantos adoram, quantos glorificam, quantos festejam a majestade do Senhor. Agora é interessante, eu vou pedir que a igreja repita, é o que já sabe, mas eu não vim trazer o novo evangelho, não. Digam comigo, por favor. Em primeiro lugar, Elias é alimentado por corvo. Ninguém diz ser alimentado por corvo. Deixa eu dar uma palavra bem particular, quase no ouvido do irmão. Se o dia eu estiver passando uma privação, irmãos, o papai está chegando uma coisa no bico, não choque o urubu, não. Ele está te trazendo alguma coisa boa. Porque o urubu é capaz de obedecer a Deus. Difícil de obedecer a Deus é o homem, quando o urubu obedece, galo obedece, e canta para bem escutar, obedece e aprende até a falar, para poder aprender a falar. Deus controla as coisas, os animais controlam tudo. Se um dia o teu inimigo aparecer na tua casa com um chefe, receba, não foi o diabo que mandou, não foi Deus. Deus manda até o urubu para alimentar a gente. Aleluia! Deixa Deus trabalhar. Esta noite, enquanto estamos aqui reunidos neste templo tão lindo, tão elegante, tão precioso, Deus está tomando providências em nosso favor. Deus está tomando providências em nosso favor. A Escritura Sagrada diz: primeiro, Elias foi alimentado através de
Agora, número 2, vamos lá. Em segundo lugar, Elias foi alimentado por uma viúva. A gente não sente muito à vontade, né? Fica assim meio constrangido de ser alimentado por uma viúva. Mas, pelo amor de Deus, 1000 vezes uma viúva que um povo. Agora, sabe o que é isso? Isso é o progresso da bênção. Se você agradecer a Deus porque o urubu trouxe comida para você, a próxima vez não vai ser mais urubu, vai ser uma viúva. Agora, se você agradecer porque a viúva lhe deu um bolo de comer, aí você vai ficar dizendo, a próxima vez não vai ser urubu, a próxima vez não vai ser mais viúva, a próxima vez vai ser um anjo. Aleluia! Agora você pode pôr a sua mão assim, por favor, pode. Muito obrigado, igreja. Aqui, só ovelhas aqui. Diga, primeiro, um povo. Segundo, uma viúva. Terceiro, agora eu quero falar com novos convertidos que estejam aqui, que vão se batizar aí no domingo. Por favor, a gente não começa sendo alimentado por anjo, a gente termina sendo alimentado por anjo, a gente começa sendo alimentado por corpo. É o progresso da vida cristã. Primeiro vem as provações, primeiro dificuldades, aí você vai crescendo, você vai crescendo, você vai crescendo. É melhor começar sendo alimentado por um corpo e terminar por um anjo, do que querer de qualquer maneira começar por um anjo. Eu nem sei como vai terminar, os irmãos podem imaginar aí. Muito bem. Eu queria pedir, por favor, aos irmãos que falassem mais uma vez qual foi a pergunta de Eliseu lá diante das águas de Jericó. Coisa linda. Primeiro, ele está no ribeiro de Querite. Segundo, ele está na casa da viúva. Depois ele foi para onde? Para o Monte Carmelo. Depois ele veio para onde? Debaixo do zimbro. E agora ele já subiu no Monte Carmelo e agora está embaixo. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Ele disse, Elias, o que ele vai fazer? Eu vou dar. Então vai na direção do Monte Horebe. Há vários montes da nossa vida. Por isso que o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, não despreze os montes. É muito cansativo subir um monte, mas lá de cima você tem a melhor visão. É muito difícil você subir um monte, mas lá do monte você consegue buscar os seus inimigos melhor. É muito difícil subir um monte, mas não se esqueça, quando você chegar lá em cima do monte, a temperatura é muito melhor do que aqui embaixo. Sobe o monte, sobe o monte, sobe o monte. E se você é um profeta de valor como Moisés, Deus não deixa você morrer no vale. Moisés, um profeta que você não morre no vale. Sobe o monte, que profeta como Moisés tem que subir, tem que morrer no monte. O próximo passo, onde é que está Deus? Onde é que está o Senhor Deus de Elias? E Elias vai. Aí ele vai ao Monte Horebe. Mas ele não vai às fraldas do Monte Horebe. Ele não vai à metade do Monte Horebe. Ele vai ao cume do Monte Horebe. Ele vai. Quando ele chega lá em cima no Monte Horebe. Outra vez Elias tem uma crise. Mas esse homem só vive tendo crise. É verdade, parece comigo. Muito bem. Então ele chega lá em cima. Quando ele está lá em cima, ele diz, meu Deus, a solidão tomou conta de mim. Acabou-se. Era uma vez um homem chamado Elias, profetizou para o rei, dizendo que não ia chover. E não choveu, mas agora esse profeta se acabou. Ele vai morrer no Monte Horebe, assim como Moisés morreu no Monte Nebo. Vou morrer. Aí eu tinha uma caverna, ele não tinha nem saber que tinha leão, não tinha nem saber que tinha cobra. Ele entrou na caverna. Irmãos, o susto que Elias tomou quando entrou na caverna. Não tinha cobra na caverna, não tinha. Quem é que ele encontrou lá? Deus estava esperando Elias na caverna. Deus estava esperando Elias na caverna. Eu tenho uma palavra muito bonita. Se você tem um chamado de Deus para o ministério e você está correndo e vai esconder na caverna, vai tomar um susto. Deus está na caverna te esperando. Deus está na caverna. Eu não sei se esta noite há alguma pessoa afastada da comunhão da igreja. Eu não sei se esta noite há alguma pessoa que fugiu do chamado de Deus, mas admitindo que haja esta pessoa aqui, eu quero falar com você agora. Você sabe como você tem vivido, você sabe como você tem passado, e hoje, mês de março de 2012, você está na caverna. Deixa eu te dar uma informação. Vai só um vento tremendo aí, mas não se preocupe que não é nada não. Vai vir um terremoto aí, mas não se preocupe que não é nada não. Deus está no vento, Deus está no terremoto. Mas presta atenção, daqui a pouco vai aparecer uma voz mansa e delicada. Nada de trovão. O homem já está morrendo de depressão. Vem um trovão, acaba. Vem um terremoto, não. Aí vem uma voz mansa e
chegada e pergunta: Elias, o que você está fazendo aqui? Elias, não faz isso comigo. O senhor estava no Ribeiro Experiência? Sim. Era o senhor que estava na casa do Ribeiro? Sim. Era o senhor que estava no camelo? Sim. Era o senhor que estava de barcozinho? Sim. Era o senhor que estava comigo? O senhor está aqui no Olhar Escuro? O senhor está aqui na caverna? O único Deus, entre todos os deuses, que todos são falsos que existem no mundo, o único Deus que é capaz de ir atrás de um servo seu na caverna é o Deus da Bíblia. É o Deus da Bíblia. É o Deus da igreja, é o meu Deus, é o teu Deus, é o nosso Deus. Nessa noite, qualquer que seja a caverna, qualquer que seja a caverna, alguém que chegou para nos tirar da caverna. Há pessoas que estão na caverna do medo, há pessoas que estão na caverna da incredulidade, há pessoas que estão na caverna da dúvida, há pessoas que estão na caverna da indecisão, há pessoas que estão na caverna da desobediência, chamar Deus. Eu não quero saber o nome da caverna, eu só quero saber uma coisa: Deus está aí, Deus está aí, Deus está aí, Deus está aí, dá uma olhadinha, Ele está aí. E para provar que Ele está aí, Ele está falando: que faz aqui, que faz aqui, que faz aqui, Lucrécio, que faz aqui, Genovefa, que faz aqui, Ambrósio, que faz aqui, que faz aqui, que faz aqui. Nesta noite, porque estamos na casa de Deus, nós celebramos uma grande vitória. Nós já saímos da caverna. E esse Deus maravilhoso que o dia nos assistiu na caverna, Ele está conosco aqui esta noite. Mas eu tenho que falar para Deus: o que Ele foi fazer no culto do Monte Orante? O que Ele foi fazer? Eu vim esperar Elias. Mas por quê? Porque eu vou ungir Elias. Mas o Senhor vai ungir o fracassado? Sim. O único que fracassa sou eu. O Senhor vai ungir o derrotado? Sim. Eu vim trocar o espírito de derrota que está sobre ele pelo espírito de vitória. Deus troca o espírito. Deus troca o sentimento. Deus troca os temores que nós temos. Deus transforma. Deus altera. Deus modifica. Deus restaura. Deus reconcilia. Deus regenera. Oh, Deus grande. Oh, Deus sublime. Oh, Deus maravilhoso. Eu vou levantar as minhas mãos para exaltar esse Deus. Para exaltar esse Deus. Oh, tem mais gente levantando. Coisa linda. Tem mais gente levantando. Eu te adoro. Eu te louvo. Eu te agradeço. Bendito seja o nome de Deus. Você não sabe porque foi que Elias entrou em depressão? Sabe? Você sabe. Eu vou recordar só porque você já sabe. Elias entrou em depressão porque Elias padecia de um defeito muito grave. Quem é que não tem defeito? Elias padecia de um defeito muito grave e nós não podemos cometer esse defeito. Elias sabia que Deus estava com ele. Elias sabia que ele era um chamado por Deus, mas Elias achava que ele podia fazer a obra de Deus sozinho. Elias era o tipo do homem autossuficiente. Eu não preciso de ninguém. Eu sei a razão, eu preciso de ninguém. Deus deixou Elias ir à caverna. Existem algumas lições que nós só aprendemos na caverna. Existem algumas lições que nós só aprendemos quando estamos moídos. Aí, né, dessa hora Deus ensina: como é que você sabe disso? Não, todo mundo sabe. Deus disse: Elias, fala alguma coisa. Deus é o seguinte: estou chateado. Por que, Elias? Porque os seus filhos só existem eu. Estou sozinho, eu estou sozinho. Eu sou um profeta, eu sou um pregador, e o povo todo depende de mim, não adianta, não ter mais ninguém. E você imagina Deus sorrindo? Deve ser lindo demais Deus sorrindo, né? Deus olha assim para Elias: Elias não vê Deus, mas Deus tira Elias da sua vida. E Deus disse: Elias, você está enganado, você não está sozinho. Mas como estou sozinho? Existem 7.000 que eu guardei. Existem 7.000 que eu reservei. Existem 7.000 que não dobraram seus joelhos perante Baal. Onde eles estão? Eles estão espalhados por aí. Eles estão em Cristina, eles estão em Caçador, eles estão em Florianópolis, eles estão em Brasília, eles estão em Porto Alegre, eles estão espalhados. Eles estão aqui esta noite, 7.000. Aleluia! 7.000 estão aqui esta noite, para a glória de Deus. E Deus deu uma grande lição para Elias: Elias, você vai descer desse monte. Tá bom, Deus, eu vou. E quando você chegar lá embaixo, você vai encontrar Jeú. Você vai ungir a Jeú como rei. Deus, sim. Mas Deus, eu não tenho força, eu sou fraco. Elias, enquanto você for fraco, você pode contar comigo, porque eu sou a força de Israel. Elias, no dia que você for forte,
você não precisa mais de mim, porque nós vamos entrar no duelo, forte contra forte. Mas eu quero que você aprenda uma coisa, eu só vou falar isso mais tarde, lá no Novo Testamento, mas eu vou te dar uma pinceladazinha. Elias, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você não está pecando por ser fraco, você está pecando se você não buscar a força de Deus. Você vai continuar fraco e Deus vai continuar forte. Você vai continuar dependente e Deus vai continuar poderoso. Você vai continuar frágil e Deus vai continuar superando. É por isso que a gente está certo com Deus, porque é o positivo com o negativo. Se for dois positivos, vai dar um choque tremendo, vai dar um circuito que arrebenta tudo. Não, é o forte e o fraco, é o positivo e o negativo. Negativo sou eu, Deus, então calma que eu sou positivo. Bendito seja o nome do Senhor. Segure em Deus esta noite, segure em Deus, que aperte em Deus, depende de Deus, clama a Deus, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. São 7 respostas à pergunta de Eliseu. Nós já temos 5 respostas, só faltam 2. Vamos elas entrar na 6ª resposta. Faça a pergunta, por favor. Será que dá para recordar? O Deus de Elias está no ribeiro de Querite. O Deus de Elias está na casa da viúva. O Deus de Elias está debaixo de um ciclo. O Deus de Elias está no monte Carmelo. O Deus de Elias está... Qual é o outro monte que o Deus de Elias está? O Deus de Elias está no monte Horebe. Onde é que está o Deus de Elias? E agora, para concluir a vida de Elias e terminar com a de Eliseu, senhoras e senhores, é um privilégio para mim nesta noite anunciar. Se eu anunciei que Deus está no ribeiro que seca, se eu anunciei que Deus está na casa da viúva sem provisão, se eu disse que Deus está no Zimro, no deserto, se eu disse que Deus está na montanha onde tem um deprimido lá, eu não posso ficar só com essas informações. É um privilégio para mim anunciar às senhoras e senhores que estão aqui presentes que esse Deus, o Deus de Elias, está na carruagem de fogo, na carruagem de fogo, na carruagem de fogo, na carruagem de fogo. Deus, o Senhor está aqui outra vez. E o que o Senhor veio fazer agora? Lá no ribeiro de Querite, eu fui ordenar um urubu para te ajudar. Na casa da viúva, eu fui multiplicar a farinha para fazer um bolo. Lá no Monte Horebe, eu fui renovar a tua energia. Lá no Carmelo, eu fui te dar força para vencer aqueles amaldiçoados. Agora, aqui, eu vim te buscar, porque tu vais morar comigo sem passar pela morte. Tu vais morar comigo sem passar pela morte. Tu vais morar comigo sem passar pela morte. Oh, irmãos, que quadro lindo, que quadro lindo, que quadro lindo. Agora, Elias não subiu na carruagem. A carruagem não é para Elias. Elias subiu no redemoinho. Coisa bonita. Mas você olha para o redemoinho, você tem medo do redemoinho? Depende. Se Deus tiver ali, o negócio é diferente. Esta noite eu quero glorificar a Deus. Se você quiser, você glorifica também. Eu quero glorificar a Deus, porque um homem que começa como Elias, experimentando crises, experimentando problemas, olha como ele termina. Eu estava dizendo ontem à noite, na conferência missionária, aliás, desculpa, foi hoje pela manhã, a Escritura diz: o fim é melhor do que o princípio. Eu quero dizer aos pastores, evangelistas, presbíteros que estão aqui esta noite, não importa o que passamos até agora, o que está vindo é melhor do que tudo que nós já passamos. O que está vindo é melhor do que tudo que nós já experimentamos. Está vindo aí. O mundo sabe, o mundo está esperando cada vez mais desgraças e nós estamos esperando cada vez mais a graça. É graça sobre graça, é graça sobre graça, é graça sobre graça. Você não está descendo, você está indo para a montanha. Você não está fracassando, você está vencendo. Se você ainda está no estágio do ribeiro, não tem problema, é do ribeiro para a viúva, da viúva para o monte, do monte para o deserto, do deserto para outro monte, não tem problema. Mas tudo vai terminar. Isso tudo vai terminar com o arrebatamento. Isso tudo vai terminar. Aleluia! A carruagem que virá nos buscar qualquer dia. A igreja não vai terminar os seus dias aqui, que na verdade a igreja termina os dias, mas não termina o tempo, porque depois que formos transferidos lá para cima, nossa verdadeira habitação será a eternidade. Vamos tomar 10 segundos, 20 segundos, só para levantar as mãos e glorificar o Rei da Glória. Rei da Glória. Eu te louvo, Deus, porque tu levaste Elias. Nós vamos conhecer Elias. Nós vamos conhecer Elias. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que Elias não ficou em Gilgal. Elias não ficou em Betel. Elias não ficou em Jericó.
passagem do Jordão, ninguém estará só. Quem estará conosco? O Deus de Elias, o Deus de Elias, o Deus de Elias, o Deus de Elias. Agora eu quero pedir aos senhores que façam a última vez, a penúltima vez a pergunta, a mesma pergunta, a penúltima vez, por favor. Agora eu termino, estou terminando em 2, 3, 4 minutos, e eu termino lhe dizendo algumas coisas muito alvissareiras, muito lindas. O Deus de Elias, que estava com Elias no ribeiro, estava com Elias na casa da viúva, estava com Elias no Monte Carmelo, estava com Elias no Rio do Deserto, estava com Elias no Monte Carmelo. Esse Deus que estava na carruagem, Elias foi, e ele está lá em cima. Agora eu quero terminar esta noite dizendo: Eliseu, o Deus de Elias está ao teu lado, o Deus de Elias está contigo. Por isso que eu comecei lembrando que Eliseu feriu as águas 2 vezes. Ele feriu a primeira vez, não aconteceu nada, e ele estava com a capa, mas não aconteceu nada. Aí eu disse: eu quero uma coisa melhor do que a capa. Ele gritou: onde está o Deus de Elias? E ele teve a grande surpresa de notar a mesma coisa que Elias notou durante todo o seu ministério. O Deus de Elias está com Eliseu. O Deus de Elias está com Eliseu. E quando a Bíblia Sagrada diz que Eliseu deu esse passo de fé, ele veio as águas e as águas se dividiram. Tenho uma informação final para dar. Há um Jordão na nossa frente, há sempre um Jordão, há sempre um problema. Deixa eu dizer só isso para você reforçar a sua fé. As águas vão se abrir outra vez para você. As águas vão se abrir outra vez para você. E agora eu concluo nesta noite pedindo aos amados irmãos a gentileza de fazerem pela última vez a pergunta. Só um minutinho. Antes que eu ouça a última vez a pergunta, eu quero dar uma informação, porque muitos irmãos não estavam na conferência, mas estão aqui esta noite. Quando os irmãos saírem, os irmãos se encontrarão naquele lugar onde habitualmente existe um estande de material. Os irmãos vão encontrar alguns DVDs nossos, com mensagens que eu tenho pregado nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em diferentes lugares. Se a sua vida foi abençoada, está sendo abençoada esta noite por esta mensagem, ela poderá ser abençoada por outras mensagens. Será um prazer muito grande para mim saber que você vai adquirir um DVD ou um livro dos que nós temos. Quero aproveitar o momento para agradecer os que adquiriram o livro na sexta à noite, ou no sábado à noite, hoje pela manhã. Vamos para a última vez a pergunta de Eliseu. Você já sabe onde o Deus de Elias estava no tempo de Elias. Você já sabe onde o Deus de Elias estava quando Eliseu fez a pergunta. Nós vamos ouvir a pergunta pela última vez. 1, 2, 3. Onde está o Senhor, Deus de Elias? Um privilégio para mim esta noite. Que privilégio. Eu viria lá de Minas outra vez só para falar isso. Senhoras e senhores, irmãs e irmãos em Cristo, o Deus de Elias está aqui. Aleluia! Deus de Elias está aqui. O Deus de Elias está pertinho de você. Oh, Espírito Santo, aleluia! O Deus de Elias está com Deus chegou primeiro. Só diga isso, Deus chegou primeiro. No ribeiro de Querite, na casa da viúva, no Monte Carmelo, no Monte Horebe, no Zidro do deserto, nas carruagens de fogo. Deixa eu te falar uma notícia muito boa. Nesta noite, nesse santuário, Deus chegou. Estejamos de pé com especial gentileza no nome de Jesus. Olha, Deus de Elias, ele está aqui. Pastor João Cego, o que é que a gente está assistindo nessa noite? Que Deus de Elias está aqui. O senhor estava declarando esta noite que a conferência foi um sucesso. Só foi um sucesso que Deus de Elias. Eu tenho uma informação de última hora, muito especial. É como se eu tivesse recebido um e-mail agora.
mas eu estou recebendo. Vamos escrever aqui, Gesiel, fala para o meu povo, e esta semana inteira eu vou estar com cada um deles. Eu vou estar com cada um deles. Eu vou estar com cada um deles. Esta será uma grande semana da vossa vida. Luzes divinas de refrigério estão iluminando a vossa alma nesta noite. A mão amiga do Senhor está repousando sobre nós nesta noite. Antes de devolver o microfone, por favor, eu queria fazer uma pergunta muito importante. Há entre nós nesta noite, alguma pessoa que já serviu ao Senhor Deus, já foi crente, já foi pastor, já frequentou os cultos, mas por alguma caverna, algum deserto, alguma situação complexa da vida, afastou você da comunhão com a igreja, da comunhão com o Senhor. Hoje você está afastado, mas você está aqui esta noite. Eu vou lhe pedir a gentileza, já que você está nessa situação de afastado, mas eu resto, é sincero. Eu vou pedir a você que quando eu falar assim, em nome de Jesus, 1, 2, 3. Quando eu falar o número 3, eu quero pedir que você levante sua mão. Teste que você está afastado. Estou falando com você. Está afastado. Em nome de Jesus. Escute eu falar o número 3. Em nome de Jesus. Só faltam 2 números para você se identificar, porque tem uma surpresa de Deus para você. 2. Estou falando com você que está afastado. E agora? Solta a mão, que o grande momento da sua vida chegou. Eu vou falar o número 3, você levanta a mão, eu falei em nome de Jesus. Atenção, você vai levantar a mão porque você está fora da comunhão, mas Deus tem uma surpresa para você. Atenção, eu já falei 1, eu já falei 2. Atenção, levante a sua mão que eu vou falar 3. Para a glória de Deus. 3. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mais alguém? É em nome de Jesus Cristo. Todas as pessoas que estão com as mãos levantadas ou que levantaram, saiam do seu lugar e fiquem aqui à frente, por favor. Venha, meu querido. O Deus de Elias vai te restaurar esta noite. Saiam todos dos seus lugares agora. Todos os seus lugares agora. Saiam todos os seus lugares. Todos os levantando a sua mão. Ô meu filho, escuta, que bom que você veio, rapaz. Como é que você tem sofrido? Que coisa que você tem passado? Onde está o Deus de Elias? Agora não fala negócio de Ribeiro de Queride. Não fala negócio de Zindo. Fala onde é que ele está. É a 7ª resposta. Onde está o Senhor Deus de Elias agora? Ele está aqui para salvar estas pessoas. Ele está aqui para reconciliar estas pessoas. Ele está aqui para curar você. Ele está aqui para batizar você com o Espírito Santo. Vamos orar com muito gozo, com muita vibração, com muito entusiasmo. O Deus de Elias está aqui. Vamos orar para escutarem Ibituba, é isso? Da cidade de Ibituba. Vamos falar para escutar lá. O Deus de Elias está aqui. 1, 2, 3, para a glória de Deus. O Deus de Elias está aqui. Então ele vai ajudar vocês. Então ele vai reconciliar vocês. Ele vai salvar vocês. Eu vou devolver a palavra ao pastor. Mas eu queria fazer uma luta, alguém que quer vir a Cristo pela primeira vez, venha conhecer o Deus de Elias. Venha conhecer o Deus de Elias. Já acostumou ela. Venha conhecer o Deus da Bíblia. Venha conhecer o Deus do céu. Venha conhecer alguma pessoa que quer vir a Cristo pela primeira vez. É o mesmo processo. Eu vou falar 1, 2, 3. Eu vou falar 3, você levanta sua mão. Eu sei que você quer conhecer o Deus de Elias, né? Atenção. Eu vou falar número 3. Presta atenção. Em nome de Jesus, você vai levantar o seu mão. Eu vou falar 3. Em nome de Jesus, 1. Só falta 2. Presta atenção. Que é hoje. 2. Oh, meu Deus, eu vou falar 3 para você que nunca conheceu o Deus de Elias. Atenção. 3. Alguém levantou sua mão? Uma família está chegando. Seja bem-vindo a esta família. Oh, querido. Oh, querido. Oh, bem-vindo de volta. Deus de Elias. Pastor, o senhor me permite que eu peça uma gentileza à igreja de orarmos com as mãos estendidas
bênção para que faça esta oração. O mundo novo, Alva. O mundo novo, teu nome é Alva, não é nenhuma revelação. É que ele já falou comigo aqui na sexta-feira. Estou feliz que você não esqueceu. Na sexta-feira você me disse: eu não sou crente. Você nunca mais vai falar isso, porque o Deus de Elias vai ficar com você. Quanto você quer. Aí eu desci. Nosso Deus e nosso Pai que estás no céu. Eu te agradeço mais uma vez pelo privilégio de estar aqui em Criciúma nesta manhã. E de vir proclamar a tua palavra. Olha para estas pessoas, aquela família tão querida, Senhor, que está de volta ao retiro abençoado e abençoador. Eu te peço juntamente com os pastores e toda a tua igreja, firma esta família agora na rocha eterna. Abençoe estes moços que estão aqui à frente. Como eles precisam de um toque do teu Espírito, mas tu és o Deus de Elias e lhes dás a mão agora e com eles ficarás para sempre, em nome de Jesus. Deus se digne de a todos abençoar. Não se esqueça, ao sair, você não vai ser queimado. É só uma igreja. Quando você sair esta noite desse santuário em direção à sua casa, mesmo que você não veja, se você vai a pé, dá uma olhadinha, vai alguém com você. Se você for dirigindo e sua esposa do lado, dê um no meio. Liga a multiganha, que você já sabe. É o Senhor, Deus. Quantos estão agradecidos a Deus? Aleluia. Eles estão anotando os nomes, louvamos a Deus. Queremos agradecer ao pastor Gesiel, Deus abençoe sua vida, seu ministério. Enfim, nós queremos agradecer a todos. E nós queremos já finalizar este culto agradecido a Deus por tudo que Deus fez em nosso meio, nestes dias e nesta noite, salvando almas, transformando vidas, restaurando as vidas aqui neste santo lugar. Nesta oração final nós queremos fazer menção do pastor Pedro Monteiro, pastor Pedro, presidente da cidade de Sara. Ele está hospitalizado e esta semana terá que passar por uma cirurgia e na nossa oração, a Igreja do Senhor de Sara, pastor Pedro também pede as nossas orações a favor do servo do Senhor, para que Deus dirija todas as coisas e use as mãos dos médicos para ali realizar aquela cirurgia e possa continuar ali exercendo o trabalho do Senhor naquela cidade. Nós queremos orar. Com esta oração nós estaremos finalizando mais uma vez nossa gratidão, pastor Gesiel, sempre bem-vindo. Pastor Albertinho, obrigado pela coordenação e toda a equipe que nos ajuda. Os irmãos são agradecidos pela vida do pastor Gesiel. Levante sua mão, amém? Esta é a manifestação da igreja. Isso. Fizemos menção antes, pastor Gesiel estará conosco no nosso congresso de missões, permitindo Deus, em outubro. Nós queremos passar ao nosso presidente, que estará fazendo a oração final e dando a bênção apostólica. Aleluia. Vocês sabem por que Deus abençoou e que tivemos essa conferência abençoada? Quem esteve conosco, quem está aqui, é o Deus de Elias. Aleluia. Tudo que tem acontecido, que o Deus de Elias, o Deus da Bíblia, está entre nós e continuará conosco. Aleluia. Basta querer. Sirva o Senhor de todo o coração e você nunca ficará sem Ele. Ele não abandona. Ele é fiel. E se nós formos fiéis a Ele, amém, Ele sempre estará conosco. Vamos agradecer e os irmãos adquirem os materiais que nossos irmãos já anunciaram. E até uma próxima. Vamos orar agora para o Congresso de Missões no mês de outubro, quando teremos a oportunidade de ter o pastor Gesiel ao menos 2 dias conosco.
A oferta continua, se ceder, tem um livro de presente lá para quem adquirir. Levanta a tua mão, vamos agradecer a Deus. Querido Deus, nós te louvamos e agradecemos ao Pai pelos dias de bênção que passamos aqui nesta conferência missionária. Continue abençoando o teu povo, a tua igreja nesta cidade. Senhor, orienta e dirige-nos pelo teu Santo Espírito. Cerca o teu povo no teu sangue. Acampa teu anjo ao redor de cada um, Senhor, que te serve. Nós te louvamos e pedimos as mais ricas bênçãos sobre cada um que aqui veio nesta noite. Conceda a graça e a bênção e guarda-nos em continuação. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós. Cada crente, Criciúma, se Deus estiver conosco,